Lucas 24, versículo 33 ao 49. Eu vou iniciar lendo os versículos ímpares e a igreja vai responder com os versículos pares. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 33 ao 49, diz assim: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? A seguir Jesus lhes disse: São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Deus amado, nós rogamos a Ti para que nas virtudes do Espírito Santo, o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, para que saiamos aqui aquecidos pela Tua palavra, um coração apaixonado por Ti, voltados para o Senhor, e ó Deus, livre de mim qualquer tipo de vaidade, que eu não venha atrapalhar a mensagem que o Senhor deseja falar ao coração da Tua igreja. Nós oramos no nome santo de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento. Eu só quero fazer um acréscimo, que eu pulei um versículo aqui, o versículo 32, eu deveria iniciar no versículo 32, onde diz assim: Então, e disseram um ao outro, porventura, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Deveria iniciar nesse versículo, acabei pulando. Pois bem, gente, estamos aqui na reta final do Evangelho de Lucas. Foi uma jornada longa, onde nós estudamos quase que o passo a passo de Jesus relatado por esse evangelista. E vimos muitas coisas nos quais o nosso Deus fez de forma sobrenatural, curando pessoas, restaurando vidas. Jesus, no seu ministério relatado por Lucas, é um homem que se compadece com os necessitados, com os oprimidos, com as mulheres que naquela época não tinham voz, não recebiam o devido respeito necessário às mulheres, mas Jesus tem um trato, um carinho a elas, mostrando que o Evangelho, ele é abrangente, ele alcança as pessoas das suas singularidades, e assim por diante.
E o trecho que nós iniciamos nessa noite é um trecho que já mostra um Jesus ressuscitado. Um Jesus ressuscitado que está pronto para subir aos céus. Na teologia, nós chamamos isso de a fase no qual o nosso Redentor experimenta o sucesso ou a vitória sobre aquilo que mais nos atormenta, ou nos atormentava, no caso, a morte. Mas veja, ainda nesse processo muito próximo à morte do nosso Senhor, os discípulos ali ainda estavam confusos. Os discípulos estavam meio que desanimados, incrédulos, por tudo que tinha acontecido naquelas circunstâncias. Na semana passada, o reverendo Vanderlei tratou conosco aqui o texto em que dois discípulos de Jesus, voltavam meio que cabisbaixo, saindo de Jerusalém, indo em direção a uma cidade chamada Emaús. E aqueles homens meio que desamparados, desiludidos, frustrados, porque o Redentor, o Salvador, havia sido morto. E até aquele momento eles não tinham visto, não tinham percebido que o próprio Jesus havia ressuscitado. Então eles regressam frustrados, desamparados. No entanto, Jesus, ao longo do caminho, encontra com esses homens, e aquilo que era dúvida foi transformado em convicção. O medo agora deu lugar à esperança, à alegria. E essa passagem no qual nós lemos, mostra como o Senhor continua a abrir a mente e os nossos corações a partir por meio da palavra e do Espírito. Por isso, nessa noite, o tema para a nossa meditação, meus irmãos, é o seguinte: da dúvida à missão, quando Cristo abre os olhos e o coração. Da dúvida à missão, quando Cristo abre os olhos e o coração. Nós vivemos um tempo em que, basicamente, todos nós procuramos algum tipo de elemento para nos calçar. Alguma ideologia, alguma filosofia de vida, algum estilo de vida, seja esses principalmente caracterizado pelos artistas, as pessoas que estão aí nas redes sociais, badalados. A gente olha para essas pessoas e meio que dá um desejo no coração, principalmente aos mais jovens, de olhar para essas pessoas e repetir o suposto sucesso que essas pessoas estão vivenciando. Mas, independente se é uma pessoa famosa ou não, geralmente nós procuramos um estilo de vida para nos calçar, para que a gente então se aproprie de elementos que venham nos dar direção, sentido para a vida. Então as pessoas vão, por exemplo, por meio da riqueza, do trabalho exaustivo, porque por meio do trabalho nós ganhamos mais dinheiro. Pelo menos essa ideia capitalista que nós temos, de quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro entra, e mais dinheiro entrando, supõe-se então que eu tenho possibilidades maiores de experimentar certas realidades distantes de muitas pessoas. Pessoas então se apropriam dessas verdades, dessas ideologias, dessa cultura, dessa mentalidade que perpassa na nossa cultura, a fim de se calçar. No entanto, eu e você, como discípulos de Jesus, vivemos nesse mundo cheio dessas realidades, dessas supostas verdades. Como devemos encarar essa vida? Ou como devemos então experimentar esses elementos, experimentar essas realidades, com a perspectiva de que nós vivemos um mundo em missão, e nessa missão Jesus Cristo abre nossos olhos, abre o nosso coração, a fim de que outras pessoas também se apropriem dessa verdade, e a graça de Deus alcance esses corações. Nós, como igreja, meus irmãos, nós temos uma verdade essa que chamamos de Sagradas Escrituras. Bíblia é sagrada, e esse livro, meus irmãos, não apenas traz informações, mas esse livro
incendeia também os nossos corações. Essa é a primeira verdade que você deve encarar nessa noite. Diante desse mundo cercado por filosofias, pensamentos, ideias, objetivos, sonhos e vários outros elementos, nós como cristãos, nós nos apropriamos da palavra de Deus como regra de fé e prática. O livro santo e inerrante. E esse livro não é apenas informativo, mas ele também traz chamas, incendeia o nosso coração. Estou igual o pastor Vanderlei, né? Vai para cá, o negócio fica balançando para lá e para cá. Agora eu entendo o reverendo, porque às vezes ele fica igual o motorista de caminhão aqui, de Kombi, né? Porque o púlpito fica para lá e para cá. Mas preste atenção. Você não pode abraçar filosofias, uma vez que a palavra de Deus é suficiente para trazer vida ao seu coração. Olha o versículo que eu acabei pulando, eu tive que falar depois, o versículo 32. Aqueles dois homens que estavam desiludidos, voltando para Emaús, frustrados, desanimados, mas surpreendentemente Jesus aparece a eles, conversa com eles, e então Jesus começa a partilhar de uma refeição entre amigos, e algo sobrenatural acontece naquele encontro, onde as escamas dos olhos daqueles homens caem, mas imediatamente Jesus desaparece. E aí no versículo 32, um diz para o outro, olha só, porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Porque eles tinham compreensão que a palavra de Deus, o livro sagrado do Senhor, não é apenas informação para a minha mente. A gente vai ver que também é. A gente vai ver que ela é importante para nos dar entendimento. Mas nesse primeiro ponto, além de nos trazer entendimento, esse livro ele queima nos nossos corações, traz vida para a nossa alma. Tanto é que eles se perguntam, olha, na medida que Jesus ia falando, desde os livros de Moisés, passando pelos profetas, até mesmo citando os salmos, as canções que os israelitas cantavam, na medida que ele fazia isso, nosso coração não se aquecia, não se queimava, porque eles tinham uma clara compreensão que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, é o alimento para a nossa vida. Por isso que é insanidade da minha parte se apropriar de filosofias mundanas, a fim de encontrar esperança para o meu coração. É loucura na minha mente, é uma ambição perversa do meu coração, olhar para os famosos, para aquelas pessoas que estão de destaque no momento, e achar que é por meio daquele estilo de vida que eu encontrarei razão para a minha existência. É loucura olhar essa vida insana, essa vida bagunçada, e achar que essa cultura que explode a todo momento é que vai de fato trazer sentido para a minha existência. Não. Aqueles homens tinham uma clara compreensão de que o que bastava para a vida deles é o livro santo, a palavra de Deus, aquela verdade que incendeia os nossos corações. Por isso, meus irmãos, o pastor Vanderlei já falou isso aqui várias vezes, e é uma verdade que a gente vai falar por várias e várias vezes, quantas vezes foram necessárias ser repetidas. Uma vez que, se um de nós, ou qualquer outra pessoa que subir esse púlpito, e numa suposta pregação, trazer qualquer elemento que não seja calçado, baseado na palavra do nosso Deus, é anátema, é maldito. Não considere nenhuma baboseira que qualquer um de nós falarmos aqui, que nos tiver centralizado nesse livro santo, dado pelo Deus Todo-Poderoso, porque ele é o livro infalível, inerrante, a única fonte de fé e prática para a nossa vida, é a palavra de Deus.
Jesus não fez nada com eles, a não ser contar as Escrituras, passando pelos escritos de Moisés, falando pelos profetas e também pelos escritos dos Salmos, porque todos eles testificavam, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E esse é o compromisso, graças a Deus, que nossos irmãos pastores têm aqui nesse púlpito. O compromisso de pregar seriamente a palavra santa do nosso Deus. Deus, na sua infinita soberania, na sua infinita sabedoria, Ele decidiu se revelar de duas maneiras, como o Salmo 19 nos diz. A primeira dela é a revelação geral, ou seja, todas as pessoas têm contato com essa verdade. Eu explico. A revelação geral diz o seguinte, que por meio, por exemplo, do contato com a natureza, é uma das maneiras de você perceber a presença grandiosa do nosso Deus. Meus irmãos, quando você passa ali na enseada de Botafogo, por exemplo, você tem que permitir que seu espírito seja tocado pela grandiosidade de Deus diante daquela beleza. Nenhum ser humano, nenhum arquiteto seria capaz, com tanta delicadeza, com tanta inteligência, expor aos nossos olhos tamanha beleza. Quando você se depara com a natureza, com toda essa grandiosidade que Deus nos presenteou, é Ele se revelando como o autor, o construtor desse universo no qual nós habitamos. Então a revelação geral, nenhuma criatura pode se dizer que não conhece a Deus, porque por meio dessa revelação da natureza, Deus se faz presente, notório a todos nós. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a tua glória, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Glória a Deus por isso. No entanto, de forma especial, Deus se revelou neste livro santo. E por que ele é especial? Porque a natureza, embora ela evidencie a grandiosidade de Deus, a infinita sabedoria de Deus, mas ela não aponta o caminho da salvação. Para conhecermos o caminho da salvação, Deus, pela sua infinita sabedoria, fez necessário se auto-revelar na Sagrada Escritura, onde ela aponta para a nossa pecaminosidade, o quanto nós estamos distantes de Deus, mas essa mesma palavra nos aponta de que um Salvador, o Deus encarnado, se fez presente entre nós, de tal forma que Ele se doou lá na cruz do Calvário, e por meio da sua morte e ressurreição, todo aquele que nele crê, tem eternamente a sua salvação garantida pela graça de Deus. É a revelação especial. E aqueles homens, cientes disso, eles então perguntam para o outro: nosso coração não aquecia na medida que o nosso Redentor expunha aos nossos corações a palavra, esse livro sagrado? Por isso que é uma tarefa, meus irmãos, somente pelo Espírito Santo. Homem nenhum pode fazer arder no seu coração. Talvez o que você possa sentir é um mero emocionalismo muito presente na nossa realidade. Se uma pessoa tem uma técnica muito boa para tocar no seu coração, ou falar algo e criar todo um ambiente para tocar você no seu coração, você logo se derrete, se emociona, e você acha que isso é o Espírito Santo. Cuidado com isso. Possivelmente é apenas um emocionalismo, e não de fato o Espírito Santo tocando e falando diretamente ao seu coração. Aqueles homens tinham uma expectativa de que, na medida que a palavra era exposta, havia, muito além de uma explicação intelectual, mas um fogo que aquece a fé e desperta a esperança nos nossos corações. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus não é um livro morto, como muitas pessoas no passado tentaram colocar.
Muita gente considerava a Bíblia como um livro obsoleto, antigo, descartado, ultrapassado. É um conto de fadas. Porque se acreditava que a tendência era que a fé das pessoas iriam se dissipar naturalmente, na medida em que a sociedade vai evoluindo, a tecnologia se faça presente, isso tenderia a diminuir a crença nos corações das pessoas, e a Bíblia então se tornaria um livro obsoleto, ultrapassado, antigo. No entanto, eu estou lendo um livro do pastor já de saudosa memória, Tim Keller, A Fé na Era do Ceticismo, e o pastor Tim Keller, ele teve uma missão de plantar uma igreja em Nova York, talvez seja o centro do secularismo, onde as pessoas não se importavam ou não se importam com a fé. As pessoas estavam distantes da igreja, igrejas vazias, igrejas históricas, bonitas, bem antigas, mas que já não tinha presença de pessoas. O pastor Tim Keller, no final dos anos 80, no início dos anos 90, ele começa a iniciar um processo, um trabalho de evangelização naquele local. E pasmem, uma das maiores igrejas na cidade de Nova York é a igreja do pastor Tim Keller. Pessoas das mais variadas classes sociais, pessoas das mais variadas regiões, seja dos Estados Unidos ou de outros lugares do mundo, perceberam o tamanho do nosso Deus e por isso se renderam ao amor e à graça de Deus revelado nesse livro santo. Por exemplo, a África, nós fizemos um trabalho aqui na nossa escola dominical e foi levantado para a gente que a África vive um momento de despertamento espiritual profundo. Muitas pessoas se convertendo na região do continente africano. Palavra de Deus sendo pregada, pessoas se convertendo, onde a gente imagina que é o centro, ou o local mais específico sobre as mais religiões diversas por conta das tribos. Pelo contrário, também tem uma presença muito forte e abundante de pessoas pregando o Evangelho e muita gente se convertendo. Mas se você acha pouco, na Europa, onde também se imaginava que haveria um decréscimo, como aconteceu por muitos anos na Europa, mas está havendo um reavivamento, pessoas têm se despertado para a fé nos trabalhos missionários no continente europeu. Tudo isso então está nos afirmando de que a ideia que se tinha, que a fé se dissiparia e que a Bíblia iria se tornar obsoleta, uma mentira, uma falácia, porque pessoas têm se rendido a esse livro santo, e na medida que nós continuamos pregando o Evangelho, mais pessoas se converterão para a glória do nosso Deus. Então, se você aí estava com um pezinho assim, meio que incrédulo da Bíblia, minha mãe fala muito da Bíblia, meu pai fala muito da Bíblia, sou muito crente, você está ficando fora. Você não está percebendo os movimentos que Deus está fazendo além do Brasil, muito além do Brasil. Pessoas estão crendo no Evangelho por meio da pregação séria, centrada na palavra do nosso Deus. Porque é um livro vivo, é um livro eficaz, é capaz de incendiar corações humanos. Porque no livro de Hebreus diz, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Aleluia, glória a Deus por isso. Então você, como discípulo de Jesus, diante desse emaranhado de ideias, filosofias, sofismas, frases, entre aspas, que geram impacto, onde a multidão cegamente vai seguindo essas frases, você tem um livro santo, um livro dado por Deus, que é capaz de converter corações dos mais incrédulos, dos mais distantes de Deus, assim como o apóstolo Paulo era um daqueles mais ferrenhos perseguidores, mas Deus se revelou a ele a palavra, e ele se converteu ao amor de Jesus e se tornou um dos maiores missionários da história da cristandade. Porque esse livro é santo. Esse livro não é apenas informativo, mas ele incendeia o nosso coração. Por isso você, ao ler ou ouvir a palavra do nosso Deus, você não está apenas adquirindo conhecimento da história da igreja. Você não está apenas conhecendo a história de Davi, que tem lá a sua importância, que deve ser ensinada, mas quando você tem contato com esse livro santo, é Deus de forma poderosa entrando no seu coração através das Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Se você está necessitando de fé, você precisa cada vez mais ser absolvido pelo livro santo, por esse livro que Deus se revelou de forma especial para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé. Em segundo lugar, meus irmãos, então a gente percebe que nós, da dúvida, vamos à missão. Cristo abre nossos olhos e o nosso coração por meio da palavra que incendeia o nosso coração. Em segundo lugar, diante de tantas incertezas, uma verdade foi necessária: paz seja convosco. Olha comigo o versículo 36. Aqueles homens estavam conversando ainda, tentando entender o processo da ressurreição do Salvador. Eles voltaram até onde estavam os discípulos reunidos e chegaram lá surpresos e disseram: nós encontramos com o mestre. Nós caminhávamos para uma outra cidade, nós estamos voltando para a nossa casa e de repente o mestre apareceu entre nós, participou de uma refeição conosco, expôs para nós a Sagrada Escritura, ele está vivo. Então eles voltam aonde os discípulos estavam em Jerusalém para dar essa notícia. E quando lá eles estavam, de repente Jesus aparece no meio dele. E não me pergunte como é que foi isso. Parece que a casa estava fechada e de repente aparece Jesus naquele momento ali. Esse elemento sobrenatural, meus irmãos, nós não podemos achar pequeno, desnecessário. Algo grandioso está acontecendo aqui. Aqueles discípulos ainda estavam em dúvida, incrédulos diante da incerteza se ele ressuscitou ou não, mas de forma inesperada, Jesus aparece ali. E no meio de dúvidas, incertezas, ele diz: paz seja convosco. E por que eu quero destacar esse versículo, meus irmãos? Antes de Jesus ir para a cruz, ainda na sua fase embrionária do seu ministério, ele, conversando com a multidão, ele faz um convite: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante dessas duas verdades, paz seja convosco, e desses versículos que eu citei a você, basicamente, meus irmãos, há uma verdade que você não pode deixar passar despercebido. O que o nosso coração mais necessita, o que a sua vida mais precisa, é de paz. É paz. Saiba que não há bem algum, filosofia alguma, nada humano que seja suficientemente capaz de trazer aquilo que o seu coração mais necessita. Por mais que a terapia seja algo importante, e se algum médico, algum especialista indicou a você fazer, e você deve fazer, mas saiba que nenhuma terapia humana será capaz de trazer aquilo que o seu coração mais necessita, que é de paz. Meus irmãos, aqueles homens estavam confusos, dominados pelo medo, pela dúvida, pela confusão, e Jesus aparece de forma inesperada e diz para eles: paz seja com vocês. Que coisa mais sobrenatural é isso, gente? Que coisa mais maravilhosa é isso? Ouvir do próprio Senhor Jesus: paz seja com vocês. Isso não significa, gente, que imediatamente todos os problemas serão absolutamente resolvidos, no sentido de que você agora estará blindado por qualquer crise, por qualquer dificuldade, por qualquer problema, por qualquer doença. Não significa isso. Paz seja convosco significa que o Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele olha para você e te chama de filho amado, de filho bendito, amado pelo Pai.
Jesus, quando diz Pai seja convosco, significa que todo escrito de dívida, toda acusação necessária que você merecia, toda culpa que você tinha em razão dos seus pecados, das suas loucuras, de toda a sua ofensa contra Deus, e que Deus então, de forma justa, poderia punir você, castigar você, lançar você ao inferno por toda a sua desobediência, por toda a sua fúria contra Deus, foi resolvida lá na cruz do Calvário, porque Jesus morreu no seu lugar, para que você recebesse a paz do nosso Deus. Isso significa que eu e você caminharemos nesse chão empoeirado, cheio de pedras, cheio de obstáculos, e que dúvidas surgirão, medos surgirão, até mesmo estaremos envolvidos em confusões, em crises, no sentido de que, como foi pregado hoje pela manhã pelo presbítero Leonardo, de que o mar pode se revoltar, aquilo que parecia ser bonança, de repente vira uma tempestade terrível, que nós não temos capacidade de mudar as circunstâncias, e que isso então pode acontecer inevitavelmente a nós. No entanto, paz seja convosco. Jesus está com você neste barco, Jesus está com você, apesar do momento talvez não ser nada favorável a ti, de que o que você deseja, ou a vida que você está vivendo, seja uma vida caracterizada por muita dificuldade, mas saiba que a presença do Filho, do nosso Salvador Jesus, é suficiente para conduzir a sua vida. Por isso, domingo pós domingo, nós nos reunimos aqui. Domingo pós domingo, nós cantamos a Jesus. Domingo pós domingo, nós glorificamos o nome de Jesus, porque apesar de muitos nãos, apesar de muitos problemas, Jesus está conosco até a consumação dos séculos, e Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em você, para conduzir você, fortalecer você, está com você em todas as circunstâncias. Por isso, recebe na sua mão a bênção de Deus, de que a paz seja convosco. Isso significa que você não tem dúvida? Não. A dúvida, infelizmente, faz parte da nossa natureza caída, do lado de cá dessa vida, onde a gente não consegue enxergar 20 metros dos nossos olhos, além dos nossos olhos. Mas em meio à dúvida, você está debatendo com a sua mente, com o seu coração: paz seja convosco, porque Deus, Jesus Cristo, meu Salvador, está comigo. O meu Redentor vive, e por causa dele, todas as coisas serão supridas, serão resolvidas, diante da sua graça, diante da sua beleza, diante da sua doçura, em nos amar incondicionalmente. Você tem noção disso? Jesus amava você incondicionalmente, a ponto de se oferecer na cruz do Calvário, para te dar uma vida além dessa realidade, a vida eterna, onde a plenitude de paz, onde a plenitude de amor, onde a plenitude de comunhão, onde a plenitude de saúde, onde a plenitude de tudo que é saudável e agradável para a nossa existência. É isso que Deus tem reservado para os seus filhos. Entre tantas incertezas, uma verdade: paz seja convosco. A presença real de Jesus, de Cristo ressuscitado, dissipa a incredulidade, dissipa a dúvida daqueles homens. Jesus mostra as suas mãos, porque eles de certa forma ficaram ainda incrédulos. Vem cá, é um fantasma que está entre nós. O que está acontecendo aqui nesse ambiente? É um fantasma. Jesus então mostra as suas mãos. Pode tocar nas minhas mãos. A gente brinca com Tomé, né? Que Tomé era talvez o que mais duvidava. Tomé vai aparecer uma semana depois. O Evangelho de João relata a história de Tomé, dizendo que uma semana depois de Jesus aparecer, como está relatado aqui em Lucas, Tomé está conversando com seus discípulos, com seus amigos, aliás, e eles contam: Tomé, o Salvador está vivo, ele ressuscitou. Ele: duvido, Deodó, duvido que ele está vivo.
E de repente Jesus também aparece a ele e chama Tomé. Aliás, Tomé diz o seguinte: olha, se eu não tocar nas suas mãos, aonde foram cravados aqueles pregos, se eu não tocar no seu lado, onde o guarda perfurou o seu estômago, a sua barriga, se eu não palpar, se eu não tocar, eu duvido. Eis que o Salvador então aparece também 8 dias depois. Olá, Tomé, tudo bem com você? Pode vir aqui, meu filho, pode tocar na minha mão, estou vivo. Só é eu e você, meus irmãos. Nós também somos assim. A gente quer ver para crer. Mas nessa mesma circunstância, Jesus disse para Tomé: bem-aventurados que não viram, mas creram. Meus irmãos, Jesus está dizendo: olha, abençoado é, feliz é a pessoa que não viu, e que mesmo cercada de muitas dúvidas, ela é tinhosa, ela crê, ela confia na graça, e mesmo que existam muitos nãos, ela crê, ela confia, ela acredita que Jesus venceu a morte, e por isso Ele está conosco, e Ele diz: paz seja convosco. Meu irmão, eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, em nome de Jesus, que seja um dia de bênção para você, em nome de Jesus, para nós. Mas independente do que for acontecer, saiba, Jesus triunfou sobre a morte, Ele permanece vivo sobre céus e terra, está sentado no seu alto sublime trono, governando todas as coisas, e por isso, mesmo que você enfrenta lutas, saiba que a paz de Deus está com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Veja então que aqueles homens estavam incrédulos, confusos. Jesus aparece de forma real, mostra suas mãos a eles, nos ensinando que no meio das incertezas, basta uma palavra de Cristo para trazer segurança ao nosso coração. A paz dele a paz que Ele dá não é uma ausência de problemas, mas é a certeza de que Ele venceu a morte, e por isso está conosco todos os dias. Uma coisa que eu tenho refletido muitas vezes, que é um problema que nós temos, é que a gente grava alguns versículos, o tamanho do que ele representa, e pelo fato de a gente gravar esses versículos, a gente acaba deixando passar algumas verdades despercebidas. Eu tenho falado isso com uma certa frequência quando eu converso com algumas pessoas. O Salmo 23 é um desses versículos, é uma dessas ocasiões. Eu tenho certeza que se eu der a oportunidade aqui, provavelmente todo mundo vai falar de qual é salteado o Salmo 23. O problema é, a gente não se apropria das verdades descritas nesses versículos. A gente fala: o Senhor é meu pastor e nada faltará, como se fosse uma coisa assim, vazia. Quando a gente diz: bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na presença do Senhor para todo sempre, nós falamos isso, Senhor, efeito nenhum. Meus irmãos, a gente precisa se permitir que o fogo do Espírito entre no nosso coração, e que essas verdades façam nosso coração se estremecer diante disso, e o nosso coração então encher-se de esperança, de alegria, de paz, embora os problemas nos rodeiam. A paz que Ele nos dá não impede a presença de problemas, mas a certeza que Ele venceu a morte e conosco precisa estar presente no nosso coração. Por último, diante dessa verdade de que a palavra de Deus, ela nos informa, além de nos informar, ela aquece nosso coração e ela testifica a respeito de Jesus. E ao testificar a respeito de Cristo, ela nos garante, ela nos afirma que Jesus dá a paz a todos aqueles que se rendem ao seu amor, ao seu perdão. O terceiro passo, diante dos versículos que nós lemos, é a missão. A igreja não pode ficar omissa diante das realidades que nós vivenciamos. A paz que Jesus te deu é para você perseverar e superar os problemas que acontecem no dia a dia. No entanto, quando você olha ao seu redor,
você vê muitas pessoas aflitas, perturbadas. Pensa por 5 segundos, alguém do seu trabalho, da sua família, o seu vizinho, seu colega de faculdade, de escola, curso. Pessoas que vivem essa vida em busca de encontrar uma verdade que faça sentido para si, mas ela permanece com um vazio absoluto no seu coração. E que a sua mente é consumida por várias falsas verdades que aparecem na nossa realidade, e essas pessoas vão cegamente vivendo atrás dessas circunstâncias e permanecem ainda com o coração tomado não pela segurança e pela paz que Deus nos dá, mas pelo medo, incerteza e o vazio. Essa pessoa, ela precisa ouvir essa verdade que ganhou o seu coração, que libertou você das algemas que esse mundo tenta nos prender. Essa verdade precisa ser compartilhada, meu irmão, minha irmã. Somos instigados à missão. Olha comigo, por favor, os versículos 44 a 49. Jesus basicamente faz uma síntese. Ele resume todos os escritos do Antigo Testamento. E ao resumir, ele está dizendo, olha, a nossa finalidade é proclamar as boas novas de salvação. Veja comigo o versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, ou seja, os escritos do Antigo Testamento estão ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos Salmos. É o Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia, e que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Gente do céu, Jesus está dizendo o seguinte, olha, todo o Antigo Testamento apontava para uma verdade, para um fato, de que Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, entraria na história com uma finalidade de salvar pessoas, de perdoar pecado nas pessoas, de trazer salvação às pessoas. E essas pessoas, uma vez salvas, elas agora são testemunhas, martírios de Deus. A palavra grega que aparece no versículo 48 para testemunhas é martírio. E você sabe muito bem, martírio é aquela pessoa que, independente das circunstâncias, ela está disposta a sofrer tudo o que é necessário em favor de uma verdade. Então não pense você que martírio é apenas aquela pessoa que, no caso do Islã, são aqueles homens bomba, ou qualquer outra pessoa que vai para uma região remota e ela é morta por pregar o Evangelho. Ela também é, mas você, ao testemunhar o amor e a graça de Deus na sua vida, você agora é instigado, você é impulsionado a compartilhar essa revelação, essa salvação que Jesus fez na sua história a outras pessoas, meus irmãos e irmãs. A razão da igreja, então, não é apenas se reunir dentro de um clubezinho e ali participar de momentos que são bons, que são saudáveis, que agregam, mas a igreja foi levantada pelo nosso Salvador com uma finalidade: ser uma agência proclamadora, uma agência de missionários, de martírios, de testemunhas, de pessoas que compreenderam a graça de Deus na sua vida e agora elas estão dispostas a falar isso para outras pessoas. Um dos problemas que eu percebo nesse processo é que a gente imagina que ser um pregador é ter um púlpito assim e falar às pessoas, é ser um pregador no meio da praça pública, portando uma Bíblia em suas mãos
e aos plenos pulmões, falando às pessoas a respeito da história de Jesus. Mas, meus irmãos, ser um pregador é você simplesmente conversar com outras pessoas a respeito dessa graça de Deus, no qual Ele se revelou a você, transformou a sua vida, regenerou você, transformou você para uma nova realidade, e Ele agora nos convida a falar isso para outras pessoas. Isso que é ser um pregador do Evangelho. É aquele seu amigo, seu vizinho, a pessoa que você imaginou, que está caminhando de forma cega, sem esperança, iludido por várias ilusões, e você então vai trocar ideia com ele, vai aproveitar a oportunidade que Deus vai te dar, para você falar: olha, eu conheço uma verdade, que é arrebatadora, o amor de Jesus que transformou a minha vida. Você está pregando o Evangelho. Quando você caminha com uma pessoa, quando você está se permitindo a vivenciar certas circunstâncias com algumas pessoas, mas na intenção de falar do amor de Deus, e quando surge a oportunidade, você para falar do amor de Deus, quando você fala: olha, eu estou servindo um Jesus que transformou a minha vida, e agora já garantiu a minha realidade futura, eu não preciso mais ficar correndo atrás de ilusões, porque Ele já garantiu, Ele já me deu a sua paz. Você está compartilhando o amor de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Não pense você que evangelização só acontece quando o pastor marca uma data no calendário e a gente sai pela cidade de Belfor Roxo entregando panfleto. Isso é evangelização? Sim. Mas é muito mais eficiente quando você se dispõe a falar para sua amiga, para sua cabeleireira, para o seu amigo do futebol: olha, eu conheço um Jesus, cara, que apesar de muitos problemas, Ele tem me sustentado nas suas mãos. Você está testemunhando do amor de Jesus. Você foi chamado para isso. Aliás, o apóstolo Paulo, um dos grandes missionários da era cristã. No entanto, alguns estudiosos vão afirmar que os maiores missionários são anônimos. São pessoas que não têm os seus nomes mencionados na Bíblia. São as pessoas que receberam a graça de Deus no seu coração, tiveram sua vida transformada, e por causa da perseguição que se iniciou em Jerusalém, elas, fugindo dessa perseguição, foram para os mais variados povoados, e lá elas então compartilharam o amor de Deus. E por meio delas compartilhar o amor de Deus, assim o Evangelho foi se expandindo, chegando nas regiões mais remotas, até chegar a mim e a você. Porque uma pessoa, ou algumas pessoas, se dispuseram tão somente a testemunhar do amor e da graça de Deus. Então, o conteúdo central da Bíblia é falar que Jesus entrou na história para morrer, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. E essa mensagem, essa realidade, essa verdade deve ser pregada a todas as nações, a todas as pessoas nos quais Deus nos der a oportunidade de compartilhar essa verdade. Por fim, quem nos capacita a isso é o Espírito Santo. Porque no versículo 49 ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A eficácia não é pela sua eloquência, não é pelos fatores circunstanciais humanos que convence a pessoa do seu pecado. Veja bem, embora seja necessário você se preparar para isso, seja necessário você procurar recursos, maneiras de tentar mostrar a verdade de Deus para as pessoas. É necessário que você gaste tempo para você matutar, pensar: como eu posso ganhar o meu amigo para Cristo? E de você pensar em algumas circunstâncias dentro da sua habilidade e competência, para que então você fale do amor de Deus para ele. No entanto, é muito mais necessário e muito mais suficiente é a presença e o poder do Espírito Santo, até que do alto sejais revestidos. Por isso, eu e você, como discípulo de Jesus, alvo da graça dele, da paz que ele já nos dá,
precisamos também da presença e do poder do Espírito Santo. Talvez você se olhe assim: pastor, eu não tenho habilidade nenhuma. Quantos profetas, do Antigo Testamento também disseram: Senhor, chama outro. Moisés, Jeremias, entre outros: Senhor, eu não tenho capacidade. Saiba que você tem o Espírito Santo. Amém? Você foi revestido do alto. Você tem o Espírito Santo. Se permita ser usado por Deus. Eu não sei se você vai ser um grande missionário, uma grande missionária. Eu não sei se você vai ser como o pastor já falecido também, Billy Graham, que para multidões de pessoas, através de seus eventos, pregava para milhares e milhares de pessoas. E milhares de pessoas, através do poder do Espírito Santo, se rendiam ao amor de Jesus. Eu não sei se você vai ser como o pastor Tim Keller foi no seu ministério, de plantar uma igreja num local aparentemente inóspito, um local não frutífero, um local cético, um local onde a frieza espiritual aparentemente é presente. Eu não sei se Deus te chamou para você ser uma dessas pessoas, para lá nesse local falar do amor de Deus, e pessoas então conhecer a graça de Deus. Eu não sei aonde Deus te colocou, se você é apenas um funcionário de uma empresa pequena aqui na cidade de Belfort Roxo. Eu não sei se você é uma dona de casa e que seus netos estão à disposição de você falar o amor de Deus para os seus netos. Eu não sei. O que importa é que você busque o poder do alto e se permita ser usado pela graça de Deus, para você ser uma testemunha aonde Deus te colocou. A missão da igreja é essa, meus irmãos. A missão da igreja é essa. Os nossos recursos, a tecnologia que nós utilizamos, tudo isso tem uma finalidade, para que as pessoas nesse ambiente sejam preenchidas pela graça de Deus. Através das nossas relações, essas pessoas conheçam a graça de Deus. Através da sua vida, da sua presença, da sua ação, do seu dízimo e oferta, as pessoas conheçam o amor de Deus e saiam da ilusão mundana, saiam da ilusão que a cultura tenta impor, saiam dessas perspectivas falidas, quebrantadas, criadas no inferno. Elas abandonem tudo isso e se rendam à graça de Deus, e a paz de Deus venha abundar nos seus corações. Essa é a finalidade da igreja, meus irmãos. Nós nos reunimos aqui para cantar a Jesus e também para anunciar o amor dele. E ao sair por essas portas, eu não sei onde Deus vai colocar você ao longo dessa semana. Não sei. Mas uma coisa eu sei: que Ele chamou você para te dar o céu, para te dar a eternidade. Mas enquanto nós não chegamos lá, Ele nos chamou para sermos testemunhas da sua graça e do seu amor. Amém? Deus abençoe você. Deus encha seu coração de paz. Deus encha seu coração da esperança de que Ele vivo está, e Ele é com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos colocar de pé?